Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui para trazer para vocês um vídeo especial, falando sobre tudo o que vocês precisam saber sobre o Sexteto Sinistro. A primeira aparição da equipe se dá em Amazing Spider-Man Anual número 1, lá de 1964, e nela o Dr. Octopus, após ser derrotado mais uma vez pelo Homem-Aranha e preso, chega à seguinte conclusão: a única forma de se livrar de vez do Homem-Aranha é reunindo uma equipe de vilões. Para isso, ele forma então a primeira versão do Sexteto Sinistro: Dr. Octopus, Electro, Homem-Areia, Abutre, Mistério e Kraven o Caçador. Essa equipe tem um plano bem simples: é se vingar do Homem-Aranha, fazendo ele lutar contra cada um dos vilões sequencialmente a fim de esgotar o herói. O plano deles era fazer o Homem-Aranha chegar no limite físico dele, para então juntar todos e acabarem com ele. Para garantir que o Homem-Aranha ia participar ali do pequeno desafio do Sexteto Sinistro, o Dr. Octopus resolveu então sequestrar a Tia May e a Betty Brant, que na época era a namorada do Peter. Como se não fosse o suficiente, ainda por cima os poderes do Peter estavam falhando, porque ele estava passando por um estresse emocional muito grande, de sentir que ele tinha falhado com a Tia May e com o Tio Ben. Ele lembra que, se não fosse por ele, o Tio Ben ainda estaria vivo. Isso faz com que os poderes dele entrem em um pequeno colapso mental ali, e ele começa a ficar instável. Mas mesmo assim ele resolve ir atrás do Sexteto Sinistro. Ele enfrenta o Electro, enfrenta o Kraven, o Mistério, o Abutre, o Homem-Areia, até chegar por fim no Dr. Octopus. E ele consegue até que derrotar bem fácil os vilões. Se a equipe inteira tivesse enfrentado o Peter ao mesmo tempo, talvez eles tivessem uma chance, mas como foi um de cada vez, o Peter conseguiu se livrar numa boa. E assim ele derrotou todos os membros do Sexteto Sinistro, salvou a Tia May e a Betty Brant. E assim acaba a primeira aparição do Sexteto Sinistro. Ao todo, o Sexteto Sinistro apareceu cerca de 5 vezes nos quadrinhos. Pois é, apesar do nome ser extremamente emblemático, pô, Sexteto Sinistro, todo fã do Homem-Aranha já ouviu falar do Sexteto Sinistro, sabe? Todo mundo conhece o Sexteto Sinistro, mas nos quadrinhos é uma equipe que não é tão expressiva assim. A maior popularidade do Sexteto, na verdade, vem da mídia externa. Vem da série de 94, da série de 2008, das animações em geral, e principalmente do jogo de PS4. Mas eu já falo disso lá pra frente. O Dr. Octopus é o único líder do Sexteto Sinistro. Ao contrário do que se pensa, a equipe não tem vilões muito marcantes da mitologia do Homem-Aranha. Por exemplo, o Duende Verde nunca fez parte da equipe. Ele só vai fazer parte do Sexteto Sinistro no universo Ultimate. Na versão principal do Sexteto Sinistro, ali do universo principal da Marvel, é o Dr. Octopus quem lidera a equipe, é ele quem escolhe os membros que vão fazer parte do Sexteto Sinistro para cada missão que a equipe vai realizar. Outras participações interessantes do Sexteto Sinistro incluem o retorno do Sexteto Sinistro, a vingança do Sexteto Sinistro, Confins da Terra e Guerra Sinistra. Pois é, os caras gostam mesmo de se chamar de sinistros. Enfim, a volta do Sexteto Sinistro é uma história dos anos 90. Sim, a equipe passou cerca de 26 anos na geladeira até ser usada novamente. E ela conta sobre como o Dr. Octopus quer reunir a equipe novamente para fazer a Terra de refém. Ele quer colocar um veneno em órbita através de um satélite que vai ser lançado daqui a alguns dias. E esse veneno só vai ser disparado caso os governos de todo mundo não cumpram as exigências do Otto e do Sexteto Sinistro. Para essa missão, ele chama o Homem-Areia, o Electro, o Abutre, o Mistério e o Duende Macabro. Porque nessa época o Kraven estava morto, então ele substituiu o Kraven com o Duende Macabro. Através de 6 edições, nós vemos o Sexteto Sinistro juntando equipamentos, juntando produtos químicos, juntando material alienígena, tudo isso com o objetivo de juntar ali o tal veneno do Dr. Octopus para ser lançado em órbita. No fim, o Homem-Aranha não consegue impedir o Dr. Octopus de lançar o veneno na atmosfera, só que tem um porém. No meio da luta ali com o Sexteto Sinistro, o Duende Macabro usa esse veneno no Peter, torcendo pro Homem-Aranha morrer. Só que não acontece nada. E isso acaba levantando a suspeita da equipe inteira, até que o Octopus revela a grande traição que ele tinha feito ali. O veneno que ele jogou na atmosfera, na verdade, era uma cura pro vício em drogas, porque o plano do Otto nunca foi acabar com a humanidade, e sim chantagear as pessoas que querem ser viciadas em drogas.
Porque, como ele mesmo fala, os grandes executivos, os grandes empresários precisam de cocaína. Então, a única forma deles voltarem a ter esse vício sem ter náuseas e dores de cabeça por causa do meu antídoto é comprando de mim o antídoto do antídoto. Isso leva o Sexteto Sinistro a se rebelar contra o Dr. Octopus, querer quebrar ele na porrada, só que a equipe acaba se desfazendo porque a polícia tá chegando. Essa história acaba culminando na vingança do Sexteto Sinistro. Ok, essa história ela é bem confusa, meio chatinha, mas basicamente o Dr. Octopus quer ir pra outra dimensão dessa vez, juntando o Sexteto Sinistro, conseguindo novos equipamentos de uma realidade alternativa pra dominar de vez a Terra, usando equipamento da Hydra dessa vez. E pra isso, ele ainda tá com a equipe antiga, só que dessa vez, no lugar do Homem-Areia, ele coloca o Gog, que é tipo um bicho de estimação do Kraven que veio de outro planeta. E acaba que a história, ela tem um desenrolar muito esquisito, porque acaba com vários heróis, vários vilões usando equipamentos megalomaníacos no que pode ser considerado como o clássico do lado ruim dos anos 90, que é muita megalomania, muitos trabucos, muitas armas grandes, pra nada. No fim, o Sexteto Sinistro é derrotado mais uma vez e o Homem-Aranha, ele ganha, né? As histórias do Homem-Aranha ele sempre vai ganhar, até quando ele perde ele ganha, né, nesse caso. Mas enfim, agora chegando na história que realmente é boa, que é Confins da Terra. Eu já fiz review dela aqui no canal, criticando alguns pontos até relevantes, mas a ideia da história em si é muito bem construída e é muito bem executada. A ideia do plano do Dr. Octopus, tá? Não a história que eu falo da construção dos personagens e tal. Tô falando do plano em si, o plano era bom. Tudo começa na edição 600 de Amazing Spider-Man, onde o Dr. Octopus descobre que ele tá morrendo, ele tá com uma doença terminal. Após inúmeros anos levando porrada, asfixia, traumatismo craniano, inúmeras fraturas nos ossos, tudo isso somado à radiação no corpo dele, impediram o corpo de se regenerar. Ou seja, ele tá num estado vegetativo, ele tá num estado em que daqui a alguns meses ele vai morrer. Isso, juntando com a megalomania e o desespero do Otto, acaba levando ele a planos cada vez mais arriscados, cada vez mais insanos, e acaba por levar à formação que pra mim é a definitiva do Sexteto Sinistro. Ele reúne Electro, Mistério, Camaleão, Rhino e Homem-Areia. Essa equipe, ao longo de inúmeras edições, vai cumprindo para o Dr. Octopus um plano enorme, que envolve colocar de novo a Terra de refém, mas dessa vez com uma proposta um pouquinho inusitada. Eles reúnem equipamento do Quarteto Fantástico, dos Vingadores e até do Homem-Formiga. Tudo isso com o intuito de infectar um foguete espacial com Octobos para colocar em órbita o que seria chamado de lente octaviana. Essa lente tinha um único objetivo, que era aumentar ou diminuir os efeitos do aquecimento global. E o Otto queria que a humanidade lembrasse dele como seu grande salvador, já que ele iria morrer em breve. Só que o Homem-Aranha nunca comprou essa ideia, né? Então ele acaba reunindo os Vingadores para ir enfrentar o Sexteto Sinistro. Dá tudo errado, o Homem-Aranha apanha pra caramba, e no final fica ele, a Silver Sable e a Viúva Negra contra o Sexteto Sinistro. Claro que no fim o Peter consegue salvar o mundo ali, mas ele acaba perdendo o Rhino e a Silver Sable. Essa foi a última grande aparição relevante do Sexteto Sinistro e também é um dos pilares da origem do Homem-Aranha Superior. A outra aparição que tem é a de Guerra Sinistra, que não tem a ver com o Sexteto Sinistro em si, são só 36 vilões, são 6 Sextetos Sinistros, basicamente. Né? Não tem muito contexto, a história é mal escrita. Se tu quiser ver a review, tem uma playlist aqui com todos os vídeos da série, beleza? Eu não vou falar dela aqui porque não agrega pro Sexteto Sinistro em si. No universo Ultimate, a gente tem duas histórias envolvendo o Sexteto Sinistro, mas elas não são tão expressivas assim. Quer dizer, uma delas é muito, mas a outra nem tanto. A primeira aparição do Sexteto Sinistro é uma história bem fraca, digamos assim, porque, basicamente, o Duende Verde quer tomar a Casa Branca. E o Peter Parker é o sexto membro da equipe. É só isso, é literalmente só isso. Se tu quiser ver mais detalhe, clica aqui no card de Ultimate Six. É só isso. E a segunda história é a morte do Homem-Aranha, que é de fato uma história emblemática, é a única vez que o Sexteto Sinistro, nos quadrinhos no geral, é levado a sério, então essa vale a pena dar uma conferida. Eu ainda vou trazer review dela aqui no canal, então não se preocupa.
Na mídia externa, o Sexteto Sinistro já foi adaptado para praticamente todas as obras do Homem-Aranha. Eles já tiveram na série de 94, na série de 2008, no Ultimate Homem-Aranha e até no jogo de PS4. Porque, de novo, é a equipe de vilões mais emblemática do Homem-Aranha. Apesar da equipe não ser tão famosa assim nos quadrinhos, ela é uma equipe importante, digamos assim. Só que só a mídia externa sabe trabalhar com ela. Tanto é que os episódios da série de 94, os episódios da série de 2008 e até mesmo a batalha final do jogo de PS4, todas elas são memoráveis. Ao contrário das aparições nos quadrinhos. Todas elas são memoráveis. Todo mundo lembra do arco dos 6 traiçoeiros na série de 94. Todo mundo já viu algum AMV, ou então, pelo menos o episódio original da série de 2008, onde o Peter tá com um traje alienígena acabando com o Sexteto Sinistro. E, obviamente, todo mundo lembra da cena de abertura do Sexteto Sinistro no jogo de PS4. Isso era tudo que tu precisava saber sobre o Sexteto Sinistro para aproveitar Homem-Aranha Sem Volta para Casa, né? O Sexteto Sinistro não é uma equipe que se deva esperar muita coisa, tá? O plano da equipe dificilmente é um plano coeso, então se no filme tiver uma bagunça, o plano deles não fizer sentido, relaxa, é desse jeito, é exatamente assim. A única vez que o plano de fato foi decente foi em Espetacular Homem-Aranha e no jogo de PS4. De resto, o plano é qualquer coisa. Mas enfim, outro ponto que vale ressaltar aqui é que a formação do filme, ela não tá seguindo o universo principal, ela tá seguindo o universo Ultimate. Então faz sentido a gente ter Duende Verde, Dr. Octopus, Electro e Homem-Areia. Os outros dois membros são variáveis, então tanto faz. O que importa é ter um membro forte e um membro burro. Então a gente vai ter o Lagarto ali, que é aquele troço gigantesco, e o sexto membro potencialmente é o Rhino, segundo alguns vazamentos. Pra mim é uma formação bem aceitável até do Sexteto Sinistro, só que eu ainda preferiria que no lugar do Abutre fosse, ou no lugar do Lagarto fosse o Abutre. Mas ok, é detalhe. Bom, isso era realmente tudo que eu tinha pra falar sobre o Sexteto Sinistro. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo. Eu espero que se tu gostou do vídeo, por favor, deixa o like. Se tu ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Compartilha com os teus amigos que não conhecem muito da equipe, mas querem aprender um pouquinho mais sobre o Sexteto Sinistro, beleza? Comenta aí o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do Sexteto Sinistro em si. Bora trocar uma ideia. Lembrando que tem o Seja Membro, onde tu paga R$ 1,99 pra receber selo e emoji exclusivo do canal. Tem o link do Discord e do Facebook no primeiro comentário fixado, aí embaixo, beleza? E é isso. Vejo vocês ainda essa semana. Até a próxima e tchau!